No meio de uma enorme pressão por conta da eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho ontem à noite, o Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante. A primeira medida do Departamento de Futebol foi realizada nesta tarde para uma forte cobrança em cima do grupo de jogadores. Muitas conversas nos bastidores e corredores do estádio Beira-Rio. A súmula do Anderson Daronco, árbitro da partida de ontem à noite, que pode colocar um julgamento em um atleta e um dirigente do Internacional, e também o Clube Europeu, que mandou 2 olheiros para observarem 2 atletas do Internacional em Porto Alegre. Eu tô te contando tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo, o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta terça-feira, dia 26 de março de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Estamos chegando aos 57 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então dá força do teu like, da inscrição e ativa o sininho. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Gente, depois do vexame de ontem à noite, eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho, dentro de casa no estádio Beira-Rio nos pênaltis para o Juventude, o grupo de jogadores se reapresentou hoje à tarde no CT do Parque Gigante, e a primeira medida foi tomada pelo Departamento de Futebol Colorado: blindar o elenco de tudo que vem do externo. A ordem foi fechar os portões do CT Parque Gigante. Por mais que seja hoje, e tenha sido hoje, um treinamento de reapresentação, que geralmente não tem muita informação, não tem muito que a imprensa tirar do treinamento, da atividade, porque os titulares fizeram regenerativo, correram no gramado, foram na academia. E isso, pelo que me relataram, não mudou do treinamento de hoje. Os reservas que entraram no segundo tempo, atuaram menos de 45 ou 45 minutos, treinaram com os reservas e a garotada do Sub-20 que subiu hoje para a atividade. Não passou disso. Mas a medida é para tentar blindar o grupo do externo e no interno fazer as cobranças necessárias. Inclusive, o relato que eu recebi do treinamento de hoje é que teve uma longa conversa do técnico Eduardo Cudê, além de mostrar os vídeos do jogo, algo que é normal no meio do futebol, na reapresentação, mas uma cobrança forte do técnico e do departamento de futebol do Inter, que esteve hoje no CT do Parque Gigante. Gente, vamos lá. Começa agora a preparação, de fato, para o grande objetivo do Inter nos próximos dias, que são as 2 primeiras rodadas da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Inter encara na próxima terça-feira, inclusive eu estarei lá em Córdoba, na Argentina, para contar tudo pela Rádio Bandeirantes e aqui no meu canal Lucas Dias Repórter. O Inter encara o Belgrano, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Depois pega o Real Tomayapo, time pequeno da Bolívia, dentro do Beira-Rio. E depois tem a estreia no grande objetivo da temporada, que é o Campeonato Brasileiro contra o Bahia, também no estádio Beira-Rio. Começa a preparação para esses jogos, com uma pressão muito grande em cima do grupo de jogadores. O técnico Eduardo Cudê vai receber 4 reforços para esse jogo da próxima semana, da próxima terça, em Córdoba, na Argentina. Os 4 jogadores que chegaram por último na janela de transferências e não foram inscritos no Campeonato Gaúcho a tempo. Bernabé, lateral esquerdo argentino, Alexandro Bernabé. Os volantes, Fernando e Thiago Maia. E o atacante Rafael Borré, que inclusive está retornando da seleção colombiana. Esteve em campo aí nas 2 partidas dessa data FIFA pela seleção do seu país. São os 4 reforços que o técnico Eduardo Cudê ganha para essa partida. Mas ainda dentro da repercussão do que foi a partida de ontem, rapaziada, o árbitro da partida, Anderson Daronco, que teve uma arbitragem que não foi ruim, capital para o jogo, mas um tanto quanto confusa, tá? Ele relatou algumas questões importantes na súmula do jogo, que é o documento oficial da partida. Primeiro, a invasão de campo de um torcedor do Internacional. Como foi um torcedor, ele não atingiu a integridade de ninguém, foi recolhido e parado. Ele estava indo na direção do Daronco cobrar um cartão em um lance no primeiro tempo, no segundo tempo, aliás. Os stewards seguraram ele, os seguranças do Internacional, ele não atingiu a integridade de ninguém. A tendência é que, se acontecer um julgamento, o Inter seja absolvido e não vai ter uma punição tão grande por conta dessa invasão de campo. Agora, quem pode acabar sendo punido? Maurício, pela expulsão que ele chuta o Nenê
meia da equipe do Juventude. O Daronco acabou ressaltando, tá, na súmula, eu vou ler aqui. Dar um pontapé em um adversário com uso de força excessiva fora da disputa de bola. Por se tratar de uma agressão, talvez o Maurício seja julgado pelo STJD. E o Magrão, diretor esportivo do Inter, que já havia sido julgado por xingamentos contra o Anderson Daronco no Grenal, na vitória do Inter por 3-2 no Beira-Rio. Ontem, mais uma vez, ele desceu lá próximo dos vestiários, próximo do vestiário da arbitragem, e mais uma vez falou com o Anderson Daronco. E isso foi relatado pelo Daronco em súmula. Você está só fazendo M. Não vou citar o termo aqui, mas vocês entenderam. Dá só uma para nós. Pode colocar na súmula que vim te falar isso. Pode colocar na súmula de novo. De novo, porque já tinha acontecido isso no Clássico Grenal. São questões que foram para a súmula e que podem aí resultar, quem sabe, em uma punição para o Maurício pela expulsão e também para o Magrão, diretor esportivo do Internacional. Avançando na pauta, tá, gente? Eu quero aqui trazer uma informação do meu parceiro Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, colega também de TV Bandeirantes, no Donos da Bola, sobre olheiros de um clube europeu que vieram para o Brasil, para Porto Alegre, para observarem 2 jogadores do Internacional. Antes de falar sobre isso, eu peço mais uma vez, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Rapaziada, eu quero falar aqui sobre Luca e Gustavo Prado, 2 garotos oriundos das categorias de base do Internacional, num processo de captação, de busca desses atletas para integrarem a base e agora integrando o elenco profissional. E a informação do meu parceiro Alexandre Ernst é de que olheiros do Levski Sofia, da Bulgária, é um clube que não é tão grande no cenário europeu, mas no cenário da Bulgária, do futebol búlgaro, é de relevância, assim como o Ludogorets, vieram para Porto Alegre para observar Luca e Gustavo Prado. Lembrando, o Luca tem 20 anos, tem contrato com o Inter, ele veio do Ceará, foi adquirido em definitivo, o Inter pagou 1 milhão e 200 mil reais para contratar o Luca em definitivo lá em 22, quando ele estava subindo ainda, recebendo as primeiras oportunidades da base para o profissional. Ele tem 20 anos, o Inter tem cerca de 60% dos direitos econômicos do Luca. E a outra situação é a do Gustavo Prado, que é um garoto que subiu no início desse ano para ser aproveitado, o Cudê gostou dele, deu oportunidades, ele está integrado ao elenco profissional, não deve descer mais para a base e ainda está com 19 anos. O Levski Sofia da Bulgária mandou 2 olheiros para o Brasil, eles vieram para Porto Alegre e estão observando nos últimos dias esses 2 jogadores. Vamos ver se na janela do meio do ano, quem sabe pinte uma proposta pelo Luca e pelo Gustavo Prado. A outra situação que eu quero falar aqui é sobre Robert Renan. Muita gente tem me perguntado se ele vai rescindir com o Inter vai largar o Robert Renan depois do que ele fez ontem, perdendo o pênalti com uma cavadinha, sendo decisivo para a eliminação do Inter na semifinal do Gauchão. Não. Ele tem contrato com o Inter até dezembro de empréstimo, tem uma opção de compra, tem uma possibilidade também no meio do vínculo, caso o Zenit na Rússia, que detém o passe do Robert Renan, receber uma proposta, dele acabar deixando o clube. E aí o Inter ainda lucraria com isso, ganharia uma taxa de vitrine. Mas depende de vir a proposta e o Zenit gostar dessa proposta e querer vender. Agora, o Inter rescindir com o Robert Renan, pode esquecer que isso não vai acontecer. Tá certo, rapaziada? Não esquece. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.